16, versículo 15, para a nossa meditação nesta noite, irmão. Amém? Discorre assim a palavra do Senhor. Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de outubro, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de outubro, em 52 dias. Maravilhoso Deus eterno. Aqui está a palavra do Senhor. Palavra esta poderosa, Senhor. Palavra esta que foi dita nesta noite, Pai. E eu te faço um pedido, Deus, nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor. Que nós possamos estar, Pai, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos espirituais aguçados, Senhor, para ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Que o homem desapareça e que o teu Espírito Santo apareça nesta noite, Senhor. Fala conosco, Deus. Usa da tua misericórdia. E faz conforme a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja vai rezando dizendo amém. E adorando Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, acabamos de fazer lição da poderosa, da inerrante, da inefável palavra de Deus. Palavra essa, que tem total autonomia, autoridade na minha vida, na sua vida, para nos exortar, repartir, consolar, ensinar. É a palavra de Deus que foi dita nesta noite, irmão, que segundo as suas sagradas páginas, ela vai dizer que esta palavra, ela é como um pão, e ela sendo pão, ela vai nos alimentar, e vai nos dar substância na dura caminhada cristã. A palavra de Deus que foi dita nesta noite, ela vai dizer em suas sagradas páginas, que ela é como água, irmão, e ela sendo água, ela vai chegar na minha vida, na tua vida, vai nos dar um banho, mas também ela é água, e vai matar a nossa sede espiritual. A palavra de Deus que foi dita nesta noite, ela vai dizer em suas sagradas páginas, que ela nada mais nada menos é como uma lâmpada, irmão, e ela sendo lâmpada, e nós a colocarmos em falta na nossa vida, nós jamais cairemos das armadilhas de Satanás, jamais desviaremos para a esquerda, mas seremos direcionados pelo Espírito de Deus. Ela vai dizer em suas sagradas páginas que ela é como um escudo, e ela sendo escudo, ela vai nos proteger, vai nos dar proteção das curas e das inflamações que Satanás coloca sobre o seu corpo. Ela vai dizer dessa noite que foi dita, ela vai dizer que ela é como uma espada de lançura que penetra no mais íntimo do ser humano, e quando ela chega dentro da alma do ser humano, e o ser humano se apeita a ela, o ser humano deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho do Todo-Poderoso. A igreja tem libertação, tem que estar libertada, familiarizada, aproximada, tem que estar registrada na poderosa palavra de Deus. Quando nós paramos para estudar e analisar a Bíblia Sagrada, algo chamado teologia, ou seja, o estudo de Deus, vai colocar a Bíblia Sagrada em algumas categorias de livros. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. A teologia, o estudo de Deus, vai chamar de Pentateuco. Começando esses livros. Quando partimos para os Evangelhos do Novo Testamento, nós vamos ver que os 4 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Novo Testamento vão ser chamados de Evangelhos, ou seja, boas novas de salvação. É diferente com isso que Neemias. Neemias vai estar inserido dentro da Bíblia Sagrada, de algo que nós chamamos de livros históricos.
A Bíblia diz que ele assina uma lei, um decreto, e aquela lei então autoriza a continuidade da construção do templo. A Bíblia diz então que Zorobabel, o povo de Israel, consegue levantar a sua igreja, o tempo de adoração ao Senhor. Quando eles levantam o tempo de adoração, eles começam a realizar os cultos, irmãos, os encontros. A Bíblia Sagrada vai dizer então no capítulo 7 do livro de Êxodo, que também para que se cumprir a palavra do Senhor, a segunda leva, o segundo retorno dos judeus, dos israelitas, vão voltar para Jerusalém. A Bíblia diz então que Êxodo deve chamar, e o restante do povo que ficou confinado, a Bíblia diz que eles retornam para Jerusalém. Capítulo 7 do livro de Êxodo. Chegando em Jerusalém, eles foram para a cidade toda levantada, casas de pé, as ruas afrontadas, o tempo de adoração ao Senhor de pé, mas eles contemplam algo diferente. A Bíblia vai dizer que essas voltam, mas os muros de Jerusalém estão em meus escombros. A Bíblia vai dizer que Neemias fica na cidadela de Suzã. Neemias não retorna juntamente com os judeus, sabe por quê? Porque Neemias era governo do rei, irmão. Ele tinha esse cargo de responsabilidade, esse cargo de destaque naquela época do governo do rei Artaxerxes. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele chega. No capítulo 7 do livro de Êxodo, ele começa a organizar o templo, ele separa os cantores, os pregadores, ele começa a organizar a liturgia do culto. Então a igreja começa a ficar organizada, irmão. Começa a ter os cultos ali naquela época. A Bíblia Sagrada então vai dizer que o povo está adorando a Deus, o povo está festivo, o povo está alegre, porque voltou da sua cidade depois de 70 anos escravizados. Mas a Bíblia vai dizer no terceiro capítulo 7 do livro de Êxodo que as casas estão de pé, as ruas afrontadas, o tempo de adoração construído igual a esse, mas os muros da cidade estão em meus escombros. 14 anos se passam. 14 anos se passam.